Começamos a nossa série sobre mitologia grega, falando sobre a origem dos deuses. Falando sobre mitologia, primeiro, o que é mitologia? Mitologia é uma crença, é uma forma de explicar o mundo, característica dos povos antigos que nós encontramos nos primeiros registros nos livros Ilíada e Odisseia de Homero e na Teogonia de Hesíodo. Nesses três livros nós temos aí a base das versões das mitologias gregas. É claro que nós podemos encontrar variações de algumas versões, mas a ideia é que a gente bater um papo descontraído falando sobre mitologia de uma forma mais simples, para que todo mundo consiga entender. Segundo a mitologia grega, de início existiu o caos, o único Deus soberano de todo o universo. O que, digamos, deveria ser muito tedioso também, né? Chato demais você só existir você, não existe ninguém mais. Então, com o tempo, ele acabou entediando ninguém de ferro e ele acabou criando Gaia. Gaia representa a Terra e é uma deusa que passa a fazer companhia ao Caos, mas não somente Gaia é criada por Caos, como também Tártaro, deus do submundo, Erebus, deus da escuridão, e Nix, deusa da noite. Os deuses foram criando mais deuses através de si mesmos. Nix mesmo teve 12 filhos, os mais relevantes deles, Eris, deusa da discórdia, Hypnos, deus do sono. Hypnos em grego significa literalmente sono, e é daí que deriva a palavra hipnose, e Thanatos, que é o deus da morte. Gaia também teve mais filhos de si mesmo, o mais importante deles Urano, deus dos céus, Oreias, deus das montanhas, e Pontos, deus dos mares. Antes mesmo de ser Poseidon era Pontos. Poseidon só vai tomar o posto dele depois da batalha contra os deuses, entre os deuses e titãs. Isso é assunto para uma próxima aula. E quando você ouve falar em Urano, você deve ter ouvido falar já que nós temos um planeta com esse nome, não é coincidência. Nós temos todos os planetas, na verdade, do sistema solar, são deuses romanos que derivam dos deuses gregos. O Sol seria o deus Hélio, Mercúrio seria o deus Hermes, Vênus seria Afrodite, Gaia é a Terra, Marte, o deus Ares, Júpiter, Zeus e Saturno, Urano. Além de que ainda faltam Saturno, Cronos, Urano, Netuno, Poseidon e Hades, o Plutão. Depois de um tempo, os deuses passaram a ter filhos também entre si. Depois de construírem deuses de si mesmos, eles passam a ter filhos, né? A partir de seus próprios filhos ou então de seus irmãos, né? Começam a ter filhos de forma incestuosa e a partir daí surge uma nova geração de titãs. Como você me pergunta agora, né? Como é que pode o céu, Urano, ter um filho com a deusa Terra, Gaia? Aí só Chico responde. Como foi isso? Foi sucesso, eu sei que foi assim. E foi assim que surgiram os titãs. Os 12 titãs estão aí representados, se quiser ver todos, dá um print. Mas os mais importantes desses titãs é que depois dos 12 titãs, Gaia e Urano decidiram não ter mais filhos. Só que como não existia anticoncepcional, não existia nada mais para se fazer, acabaram tendo mais filhos. Mas o que chamou a atenção é que os outros filhos não surgiram deuses, surgiram monstros. Os primeiros deles, os chamados Ciclopes. Brontes, Esteroides e Arges. E depois, os Hecatônquiros, seres monstruosos com 50 cabeças e 100 braços. Imagina o tanto que não gastava de barbeiro Smart Fit essa galera. Então, o Urano decidiu trancar todos eles no submundo.
O detalhe é que o submundo, ele é no interior de Gaia, ele é dentro de Gaia, o que causou duplo sofrimento, já que ela sofreu por não ter seus filhos aprisionados por Urano e também pelas dores que ela sentia cada filho que era aprisionado dentro de si. Então ela bolou um plano para libertar seus filhos e para poder conviver com eles e acabar com a tirania do Urano. Contou então com a ajuda da Nyx, deusa da noite, e pediu para que essa deusa buscasse no centro da Terra o mineral mais resistente que existia, que era o adamantio, para que ela forjasse uma foice com a qual ela castraria o seu marido, já que ele é um deus, ele não morreria, mas isso impediria de ter mais filhos e acabaria com a tirania dele. E o plano era o seguinte: ela conversou com seus filhos para convencê-los que um deles deveria usar essa foice para castar o seu pai no momento em que eles estivessem tendo o ato. Então, essa ideia aí, segundo uma versão, todos os filhos recusaram, exceto um, o Cronos, o mais novo e o mais rebelde. Mas em outras versões, dizem que os filhos estavam dentro de Gaia e de dentro de Gaia que Cronos castou seu pai. Fato é que Cronos cumpre com o combinado com a sua mãe, e o segundo combinado, que era libertar seus irmãos e dividir com eles o reinado, essa parte o Cronos não cumpriu. Acabou que o Cronos quis governar sozinho e escolheu uma de suas irmãs, Rhea, a deusa da maternidade, para poder construir o seu reino. E a partir daí a sua mãe, Gaia, lançou uma profecia de que ele seria destronado por um de seus filhos, assim como ele fez com seu pai. O tempo se passou e Cronos começa o seu reinado com Rhea. Rhea feliz, já que ela era deusa da maternidade e não podia ter filhos. Com o tempo ela decidiu então arriscar e começar a ter filhos. E isso colocou em risco Cronos, já que Rhea aparece grávida e ele decide então, diferente de seu pai que aprisionou seus filhos na sua mãe, ele decide aprisionar os filhos nele mesmo. Ele começa a engolir, um após o outro, todos os filhos que ele teve com Rhea. Assim, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon são engolidos por Cronos, um após o outro após o nascimento. Mas você deve estar se perguntando, essa conta aí está faltando alguém, né? Alguém não foi engolido por Cronos. E é isso que faz a gente entender a sequência da profecia de Gaia. Gaia troca o último dos seus bebês por uma pedra. Cronos, já acostumado com esse ritual, nem percebe a troca, embora ele é aquela pedra achando que é o seu filho, e mal percebe que a profecia de Gaia está se cumprindo. Consegue enviar um de seus filhos para ser criado secretamente em uma ilha, e mal sabe Cronos que esse bebê é a criança que cumprirá a profecia. Essa criança é nada mais nada menos que Zeus, criado por Gaia e pronto para cumprir a profecia, libertar os seus irmãos e começar a batalha contra os titãs. Então essa foi a primeira parte da nossa aula sobre a origem dos deuses. Continua o nosso próximo episódio em breve. Comenta aí, compartilha se você quer que saia o nosso próximo episódio falando sobre a batalha dos deuses contra os titãs. Até a próxima.